preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer uma mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos meditar no livro de 2 Timóteo, o capítulo 3 e o verso 16 e 17, que diz o seguinte: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gente, muitas vezes nós queremos aprender muitas coisas na nossa vida e ficamos nos perguntando: como eu posso aprender a ser uma boa dona de casa? Como eu posso aprender a ser uma pessoa mais estruturada financeiramente, uma pessoa mais equilibrada, financeiramente? Como eu posso ser uma boa mãe? Como eu posso ser uma boa filha? Como eu posso ser um bom estudante, uma boa esposa? Como eu posso ser um bom marido? Existem muitos esses questionamentos, principalmente nós que somos mãe. Muitas vezes nós falamos: como eu posso ser uma boa mãe? Eu tinha muito esse questionamento porque eu era uma pessoa muito desestruturada na questão financeira. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava de manicure, depois eu comecei a trabalhar numa escolinha, ganhava bem pouco, mas eu comecei a gastar muito mais do que eu tinha a receber no final do mês. E eu já contei aqui em alguns vídeos passados sobre essa experiência, que eu era desestruturada financeiramente. Como eu tive muita dificuldade financeira na minha infância, então quando eu comecei a trabalhar eu quis comprar tudo aquilo que eu tinha vontade, E isso não é correto. E eu entrei em dívidas que não foi correto perante Deus, Fiquei devendo cartão de crédito. Graças a Deus, eu contei até esse testemunho, Deus me ajudou a pagar todas as minhas contas, mas foi um processo de aprendizado muito doloroso e difícil que eu tive que aprender, Muitas vezes a gente tem que aprender com a dor pra gente se estruturar. E, gente, eu falo pra vocês que a palavra de Deus nesse verso vem nos dizer que ela serve pra tudo, pra nos corrigir, pra nos orientar, para a nossa repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que nós sejamos habilitados para toda boa obra, Para que o homem de Deus, quando a Bíblia fala homem, quer dizer homem e mulher, para que nós venhamos ser bons cidadãos, para que nós venhamos ser um cristão melhor, Nós precisamos aprender com a palavra de Deus e ela nos ensina tudo. A palavra de Deus nos ensina finanças, a palavra de Deus nos ensina como ser uma boa esposa, como ser um bom esposo, como ser uma boa filha, como ser um bom estudante. A palavra de Deus, ela é uma fonte de água viva que nos ensina todas as coisas. Basta a gente mergulhar nela e começar a buscar a sabedoria de Deus, que nós vamos conseguir entender muita coisa e aprender muitas coisas com a palavra de Deus. Eu falo pra vocês que eu era uma pessoa muito desestruturada financeiramente. Eu ganhava pouco e gastava mais do que ganhava, e isso não é correto, Nós temos que ter uma educação financeira. E o que eu agradeço a Deus é que ao longo do tempo Deus foi me ensinando e eu fui aprendendo com Deus, Nós temos que ir aprendendo e ir praticando, A palavra de Deus fala que aquele que diz que conhece, a palavra é mentiroso e nele não está a verdade. Nós temos que conhecer e praticar. Aquela pessoa que só conhece a palavra de Deus, mas não pratica, ela é mentirosa e nela não está a verdade, porque a palavra de Deus nos diz. Mas nós temos que ser como, gente? Nós temos que conhecer a palavra e praticar essa palavra na nossa vida, pois ela vai fazer um efeito. E eu comecei a praticar, sim, a palavra de Deus na minha vida. Eu comecei a aprender sobre as finanças e o que deveria ser feito. Um dia Deus me deu uma grande experiência com ele, eu já contei sobre essa experiência, eu estava no banheiro. E Deus me ensinou sobre finanças, Ele me ensinou sobre finanças. E foi algo muito forte, foi uma experiência tremenda que eu tive com Deus. E Ele me instruiu a como eu deveria ser financeiramente. Eu sei que nem todos nós teremos a oportunidade de ter uma experiência com Deus, às vezes, dessa forma. Mas nós temos a palavra de Deus que supre qualquer experiência espiritual, pois ela vem nos orientar. Eu tive essa experiência com Deus, foi algo maravilhoso para mim. Mas a própria palavra de Deus já nos orienta como nós devemos ser, Temos que ser pessoas estruturadas financeiramente, dívidas, pagar as nossas dívidas, não ficar devendo por aí, deixando o nome manchado, não ficar fazendo empréstimos sem poder pagar, não ficar fazendo empréstimos em agiotas.
devemos ser estruturados financeiramente. E depois que Deus me ensinou como ser financeiramente uma pessoa mais equilibrada, eu comecei a guardar também dinheiro, e nós devemos saber também guardar dinheiro. Nós não podemos viver só gastando. Nós não devemos também viver ansiosos pelo dia de amanhã, querendo ter muito dinheiro, pois há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus, ele não se agrada também, mas nós devemos ser estruturados financeiramente. Devemos fazer uma reserva no momento de doença. Muitas vezes a gente não tem a quem recorrer. Se você tiver uma reserva, aquele dinheiro ele vai fazer toda a diferença. No momento da adversidade é preciso ter algo guardado, né? É preciso estar estruturado. Então nós temos que sim aprender a ser pessoas mais equilibradas financeiramente, e a palavra de Deus, ela nos orienta e nos exorta que nós não devemos fazer coisas indevidas, né? A palavra de Deus, ela vem nos ensinar muito. Se nós aprender a meditar nela, nós vamos ter uma fonte inexaurível, uma fonte inesgotável de conhecimento e de sabedoria que vem do nosso Deus, né? Que nós possamos a cada dia aprender com a palavra de Deus. Nessa experiência, Deus falava que eu precisava ser uma pessoa mais esperta, né? Porque eu era uma pessoa muito ingênua e muitas pessoas às vezes passavam a perna, né, em mim por conta da minha ingenuidade. E é preciso nós ser atentos, né? Prudentes. Nós devemos ser pessoas prudentes. Devemos ser pessoas estruturadas. Cada dia nós devemos buscar essa estrutura no Senhor. Devemos a cada dia buscar em Deus, pois o Senhor, ele sim, é aquele que faz aquilo que nenhum homem pode fazer. Então, gente, que vocês possam meditar nessa palavra, que vocês possam reter dela o que é melhor e buscar na palavra de Deus a sabedoria eterna, pois essa sabedoria, ela vai ser algo tão importante na nossa vida que nós vamos conseguir passar para os nossos filhos, passar para os nossos familiares e para a nossa parentela aquilo que nós aprendemos de Deus, para que as outras pessoas também consigam obter do Senhor esse conhecimento que é preciso todos os dias, tá certo? Abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.